esquerda aqui no YouTube para mais um bate-papo diário das 12 horas. Eu quero pedir desculpas, porque já tem 3 dias e eu estou olhando, viu, John, eu estou recapitulando. O John faz tudo direitinho, mas, lamentavelmente, quando a gente entra no ar, ou a gente está batendo papo, ou, enfim, então eu peço desculpas de vocês, mas, olha, muito mais do que isso, eu quero agradecer vocês todos que estão conosco no canal desde praticamente o início do ano. Isso, para a gente, é muito importante. E eu digo isso, viu, vocês estão vendo o nosso convidado aqui, Zé Eduardo Cardoso, esse grande advogado, ministro, que vai ser o meu eterno ministro, viu, Zé Eduardo? Uma pessoa muito capaz, competente, que o Brasil acompanhou o seu trabalho, não apenas no Ministério, mas principalmente durante o impeachment da presidenta Dilma. Não é? Então, para a gente é uma alegria estar concluindo o ano com uma pessoa que a gente tem assim, tanto respeito, tanta consideração e tanto reconhecimento, que é o Zé Eduardo. Ele já esteve conosco no programa, logo no comecinho, fizemos uma gravação ao vivo. Fomos lá no escritório, não foi? Eu, Lindbergh, uma equipe bacana, e agora é muito bom, porque hoje é o nosso penúltimo programa do ano, viu, Zé? A gente vai entrar em recesso, toda a turma da transmissão, Lindbergh está viajando, eu também vou cuidar um pouco da vida privada, que a gente passa o tempo todo cuidando dessas questões mais públicas, partidárias e políticas, não é? Mas, olha, eu quero te agradecer muito, viu, Zé? Obrigada, obrigada mesmo, é uma alegria. E com você a gente pode conversar sobre tudo, sobre política, sobre a área do direito, sobre o Supremo, mas eu quero começar de um jeito, viu? Eu quero começar fazendo... mas antes eu tenho que dizer, o Lindbergh já vai entrar. As meninas dele, e aqui todo mundo conhece as meninas do Lindbergh, porque elas sempre participam conosco, viu? Elas foram viajar e ele foi levá-las ao aeroporto, mas já está chegando em casa e daqui a alguns poucos minutos ele entra. Mas eu perguntava para o Zé o que ele achava de eu começar fazendo uma pergunta sobre aquela senadora que agora, recentemente, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aquela senadora que foi eleita pelo Mato Grosso, chama Selma. O nome dela é Selma, não sei o sobrenome. Arruda, porque o nome político dela é senadora juíza Selma. Eu não entendo. Se ela deixou de ser juíza para ser senadora, mas é assim, senadora, juíza Selma. Assim, meio esquisito, né? Mas ela é conhecida lá no Mato Grosso como a Moro de Saias, né? A Moro de Saias, e foi eleita como vários parlamentares, tanto para o Senado quanto para a Câmara, as Assembleias Legislativas foram eleitos nessa onda bolsonarista, ou seja, eles encarnaram a luta contra a corrupção, botaram o carimbo de corrupto na esquerda, vide aí o que aconteceu com o presidente Lula, a gente fala deles porque ele é a figura mais simbólica disso tudo, dessa investida que a esquerda sofreu e sofre ainda, não é? Mas, então, carimbaram, né, a esquerda de corrupta e se elegeram dizendo isso, né, que iam tirar o Brasil da corrupção, que tudo ia ficar melhor, que o Brasil ia voltar a crescer, ia ter emprego. E veja só, Selma Arruda foi cassada por 7-1. E eu também não entendi por que o Fachin foi o único a no TSE votar a favor da juíza Selma. E eu estou dizendo isso por quê? Por que com o Zé Eduardo? Porque da primeira vez que a gente esteve lá, você lembra, né, Zé? Lembro, fazendo a gravação com você, a gente tocou no assunto. E foi você, porque eu achava assim que era mais um processo movido, porque, lamentavelmente, tem muito disso, né? Aquele que perdeu move um processo contra o que ganhou. Eu imaginava que era mais um caso desse, até que você me disse, não, eu estou no caso, e o caso é seríssimo, é muito grave, porque existem as provas que nem ela tem mais, ela teve que admitir, ou seja, um crime assim com digital, e você me dizia, naquela época eu não acreditava, e agora aconteceu, disse, não, o caso dela é muito grave, eu disse, mas como assim? Não é a mulher que combate a corrupção? E ele diz isso, viu, gente? Porque o Zé Eduardo, porque ele advogou no caso. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, mas não só dessa questão jurídica também, vamos entrar um pouco na ética, que às vezes a gente foge, não tem que fugir de debater a questão ética, não, de jeito nenhum, né? E aí, como é que é? Como é que foi? Primeiro, parabéns pela grande vitória de vocês, né? Obrigado, Vanessa. Já o Lindbergh está aí. É sempre um prazer imenso estar com vocês no programa, conversando. Vocês são 2 guerreiros, 2 combatentes, 2 militantes, que eu tenho
uma admiração total, você sabe disso, né? A gente está sempre do mesmo lado da disputa política, da história, e isso nunca vai deixar de acontecer, né? Então, um prazer estar com você. Obrigada, obrigada. Esse caso da Selma, eu vou te contar assim uma coisa curiosa. Quando eu fui procurado, né, para advogar nessa causa, eu fui procurado pelo candidato a senador, que ficou em terceiro lugar na chapa, porque eram 2 vagas, tá certo? Elegeu 2, ele ficou em terceiro, né? E então o candidato Fávaro, né, do PSD. E ele, quando ele me falou o caso, eu sinceramente, às vezes você sabe, as pessoas estão inflamadas, né? Elas jogam mais tintas nos fatos. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Mas quando eu fui examinar o processo, eu fiquei, juro, assim, espantado, porque a juíza Selma era uma juíza que tinha exatamente uma identificação muito grande com o Sérgio Moro, porque era uma juiz que mandava prender, mesmo sem provas e por convicções, combatia a corrupção, tinha um discurso forte, e se elegeu em primeiro lugar nessa onda de eleição do Bolsonaro lá em Mato Grosso, nas últimas semanas. E o que espantava era os desmandos, os abusos que foram praticados na campanha dela. A começar, primeiro, né, por uma situação curiosa. Olha aí o Lindbergh aí. Tudo bom? Ô Zé, Tudo bom, mestre? Bom, bem-vindo ao teu programa aqui. prazer, Já tomei conta, hein? prazer enorme estar falando contigo, Zé, Prazer querido. é meu, mestre. Prazer é meu. Eu estava falando aqui, Lindbergh, da juíza Selma, do processo dela, que eu fui advogado para caçá-la, né? Então, o que me espantou primeiro Sim. é que ela pegou como suplente um homem muito rico lá de Mato Grosso, e que, na pré-campanha, fez um empréstimo para ela de R$ 1,5 milhão, muito esquisito, porque era um empréstimo que ela não tinha condições de pagar, um empréstimo que ela deu uma garantia de um imóvel de R$ 300 mil, se me falha a memória, e o empréstimo era de R$ 1,5 milhão, e assim que chegou esse dinheiro na conta dela, ela pagou uma agência de publicidade para fazer um material de campanha, o que é proibido, né? É proibido porque, como isso entra na fase de pré-campanha, isso não vai para a contabilização da campanha. Então, é uma forma de captação de recursos irregular e, portanto, configurador de abuso de poder econômico e de caixa 2, né? E, a partir daí, uma série de desmandos ocorreram. Ela propôs um outro contrato para substituir este, para simular este, pagamentos diretos de caixa 2 do bolso do suplente. Uma situação absolutamente escandalosa, né? E com provas, todas documentais, etc. O que chocava muito é que era uma pessoa que tinha um discurso pela ética na política, pela moralização, né, contra a corrupção, e de repente a campanha dela foi uma esbórnia do ponto de vista jurídico e legal, até com confissão, porque o suplente mesmo falou, olha, esse empréstimo era para a campanha mesmo, né? Foram os advogados de merreca que aconselharam a gente fazer esse contrato falso, esse contrato que não é, um negócio horroroso. E ela mesmo depois dizia, olha, eu não sabia que era assim. Mas como? Ela era uma juiz de direito, foi juiz eleitoral. Como é que ela não conhecia as regras da eleição? Então, uma coisa absurda. Nós, em Mato Grosso, eu tive a oportunidade de ir ao Tribunal de Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral. Nós ganhamos por unanimidade pela cassação do mandato dela. E agora, no TSE, quando eu tive a oportunidade também de comparecer à tribuna para sustentar, nós ganhamos não por unanimidade, mas foi por 6 votos a 1. Só votou favorável a ela o ministro Edson Fachin, que firmou lá a tese, que eu pessoalmente discordo, de que na pré-campanha isso é possível, que pode contratar, que pode fazer, que pode utilizar, embora ele mesmo reconhecesse que o material era de campanha, né? Mas ele chega a dizer, mas não dá para saber quantos votos ela ganhou com este material, etc. Então, uma tese que foi refutada pelos outros 6 ministros à unanimidade. E o acórdão foi publicado ontem. Né? Foi publicado ontem. Então, agora basta as formalidades da mesa do Senado para que a juíza Selma perca o seu mandato de senadora. Não tem recurso? Não tem recurso? Ela tem recurso, mas sem efeito suspensivo. Eu duvido que consiga um efeito suspensivo, porque não há aquilo que nós chamamos de fumaça do bom direito. Então, eu acredito que já agora, nos próximos dias,
a senadora juíza Selma será chamada apenas de ex-juíza Selma. Não, assim, ó, aí ela vai ter que ser chamada assim, ex-senador e ex-juíza Selma, ex-senadora juíza. Viu, Lindbergh? O Lindbergh, a gente já falou, já tratamos sobre esse assunto aqui, mas quem puxa sou eu, o Lindbergh não puxa muito não, mas eu acho, viu, Lindbergh, que a gente tem que encarar, nós temos que falar, nós temos que espalhar, porque não é uma pessoa qualquer. Primeiro é isso que diz Zé Eduardo. Ela era uma juíza, ela foi do Tribunal Eleitoral do estado dela, então, melhor do que ninguém, ela conhece a legislação. Ela é conhecida como a Moro de Saia, gente. A Moro de Saia. Eu acho, sabe o quê, Zé? É minha opinião pessoal. O problema eu acho que é o sintoma da impunidade, porque ela se acha assim tão combatente da corrupção que nada vai tocar ela. Agora, tudo errado, você veja, ela pega um cara de dinheiro para ser o suplente dela, que isso era antigamente, lembra? Antigamente era... Não, é hoje. É assim. Você tem um financiamento fácil, o cara banca a campanha, você tira uma licença e o cara fica senador, né? Lindbergh, quantos meses de licença você tirou como senador? Eu nenhum dia. E nem eu. Então, veja, o Brasil tem que saber disso. O que querem, o que fazem essas pessoas a la Moro, entendeu? Combate à corrupção, coisa nenhuma, gente. Nunca combateram a corrupção. Está aí agora o Flávio Bolsonaro, né? Está aí, ó, você viu? Os jornais hoje impressionantes, não? Nossa! Impressionantes. Não, eles mostram, foram quantos? Mais de 400 repasses de 2 milhões de reais, não é? Marlinde, vamos lá. Fala, Vanessa. Eu já falei das suas meninas que você foi deixar no aeroporto, por isso estava chegando aqui. Foram de férias, né? Porque elas também... Zé Eduardo. Pô, já que você está usando óculos, eu vou botar o meu também, porque nós estamos ficando velho, tá certo? Eu não vi mais nada. Para ver as coisas mais claras. Minha situação é grave. Ô Zé, deixa eu te falar. Ontem tivemos aqui um grande ato no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff. Você que foi um advogado fantástico, cara, o teu papel naquele processo do impeachment, que a gente viveu juntos ali 4 meses. Eu, a Vanessa, a Gleise, ali no Senado, e você, como advogado brilhante que foi. Eu queria que você falasse desse Brasil depois do golpe. Hoje tem uma charge muito interessante com o jornal Folha de São Paulo, aqui do Laerte. É uma ceia de Natal, aí estão servindo só ovo. Aí uma pessoa na ceia de Natal diz, e o peru? E alguém grita, e o PT? Não. A charge é ótima. Eu queria que você falasse desse Brasil pós-golpe. Está muito claro para mim, Zé Eduardo, das motivações desse golpe. Você sabe que tem um professor de economia aqui da UFRJ, Eduardo Costa Pinto, que ele fez um estudo sobre a lucratividade das 920 maiores empresas. E ele foi mostrando que a lucratividade estava caindo e que depois do golpe, a lucratividade subiu 3 vezes. Chega ao patamar de 11,9%. Ou seja, mesmo numa situação de economia estagnada, o lucro das maiores empresas subiu. Subiu em cima do quê? Infelizmente, da redução de salários, da perda de direitos dos trabalhadores. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa maluquice que virou o Brasil depois daquele golpe, tudo que iniciou-se naquele processo da presidenta Dilma. Porque eu acho que tinha gente, inclusive na esquerda, que achava que aquele era um episódio pontual. E não foi pontual. Aquele foi o começo de um processo. Teve o afastamento da Dilma, depois a prisão do Lula, depois da eleição do Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse desse Brasil pós-golpe, pós-afastamento da presidenta Dilma. Olha, na verdade, eu lembro que nós estivemos juntos naquela comissão de impeachment durante meses, né? Dias e noites ali, e uma coisa estava clara, que aquilo era um golpe, porque não havia nenhum fundamento para aquele impeachment. E hoje, olhando à distância, eu vejo 4 razões que determinaram aquilo e que implicam em tudo que vem depois. A primeira delas é que nós tínhamos uma situação de crise econômica que, a meu ver, era bastante controlável, né? Se não houvesse o acirramento da crise política, o governo teria conseguido superar aquela crise, a meu ver, até com relativa facilidade, a meu ver, pelo que eu sentia das discussões do governo. Então, nós tínhamos um contexto de uma crise econômica, é fato, determinada
fundamentalmente por causas internacionais, às vezes por algumas situações internas, mas nós tínhamos esse fato. Segundo ponto, nós tínhamos uma situação de um candidato ao presidente da República que quase sentou na cadeira e que perdeu a eleição, que era Aécio Neves, né? Aécio Neves e aqueles que o apoiaram, que eram setores fundamentalmente neoliberais, viam uma grande possibilidade de retomar pelo voto o poder político do país que haviam perdido desde o fim do governo Fernando Henrique Cardoso. E se sentiram muito frustrados com isso, porque eles sabiam que se nós saíssemos da crise econômica, aquele projeto político transformador dificilmente sairia nas próximas décadas do controle do poder político do país. Então, eles engendraram, discutiram. No dia seguinte da posse, antes da posse, do resultado de Dilma Rousseff, já começavam a pensar em como tirá-lo do poder. Vamos pedir recontagem de votos, vamos fazer, a maquininha não funciona, e tomou posse e agora é impeachment. Vamos encontrar um fato para impeachment. Não é um fato que gerou impeachment, procura-se um fato para termos o impeachment. Então, isso foi evidente. Ou seja, essas forças neoliberais queriam retomar o poder político, perderam no voto, queriam ganhar no tapetão. Terceiro, aqueles que estavam insatisfeitos com a Lava Jato, e todos nós somos insatisfeitos com a Lava Jato, tá? Mas nós queríamos coibir o abuso, não parar investigações. Eles queriam parar as investigações de qualquer jeito, mesmo. Por quê? Porque eles temiam as investigações, né? Nós tememos o abuso, porque o abuso pega inocentes. Eles temiam investigações de qualquer natureza. Então, eles se somavam e, junto com o pessoal do Aécio, retiraram a nossa maioria política do Congresso Nacional e começaram a nos estabilizar. E há um quarto fator, que ainda a história vai demonstrar, Lindbergh e Vanessa, que eu cada vez me convenço mais, que são os fatores externos, né, ao golpe. Nós afrontamos muitos interesses internacionais, no ponto do pré-sal e de outras questões. Sim. E eu acho que algumas potências internacionais ajudaram bastante esse movimento, como aconteceu também e tentam fazer em outros países, né? Esses 4 fatores determinaram o golpe. Nós não conseguimos resistir. Caímos e continuamos na luta. Eles assumiram o poder com o governo de Michel Temer, o governo que ia botar ética na política do Brasil, depois da saída do PT. E nós vimos o que aconteceu com esse governo, né, do ponto de vista ético, né? Isso dá margem a quê? Há um certo desencanto com a política institucional e ao nascimento de um outsider, que era um insider, né, que era Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi meu colega, teu colega, colega de Vanessa, quando nós éramos deputados. Há quantos anos ele estava lá? E o cara se vendia como estava fora da política. Muito bem, ele era um insider da política, mas ganhou fazendo um discurso antipolítica, né? Um discurso de demolição de instituições, um discurso com vieses claramente fascistas. Isso surpreendeu alguns setores da elite brasileira que achavam que Bolsonaro era domesticável, né? Mas ele não é domesticável, ele está alinhado com setores internacionais claramente de tendência fascista. Qual é o resultado que nós temos? Nós temos uma demolição das instituições, nós temos uma situação de descrédito institucional, de descrédito e de falta de previsibilidade econômica, né? Uma situação de incerteza futura, de radicalização, de polarização, de negação de direitos, de intolerância. E aí eu retomo aquilo que nós 3 falávamos na comissão de impeachment. Não há saída para o Brasil fora da democracia. Criaram esta situação e agora nós estamos pagando o preço, né? E eu vejo, há uma praga do impeachment, viu, Lindbergh e Vanessa? Todos aqueles que defenderam o impeachment e articularam estão pagando a pena da história. Aécio Neves está pagando uma dura pena, né? Eduardo Cunha pagando uma dura pena, né? Que foram os principais artífices. Michel Temer está sofrendo o ostracismo da história e a execração da opinião pública pelos atos de deslealdade que praticou. Todos eles. Parece que é uma sequência histórica. Tem uma pessoa que está inabalada, que é Dilma Rousseff, tá? E, curiosamente, a que foi acusada, a que foi tirada, não tem nenhuma acusação séria contra si, não tem nada. Visivelmente entrará para a história como uma pessoa que foi injustiçada. Então, é isso que nós estamos vivendo, ou seja, tempos que são decorrência de uma ruptura democrática, de um golpe de Estado, e o Brasil não consegue se estabilizar depois disso, infelizmente. E aí, o que nós temos? Nós temos esse horror, esse show de horrores, que é o governo Bolsonaro, né? Cada dia que eu abro o jornal, eu fico mais espantado com aquilo que nós temos visto,
né? Ou seja, com um falso moralismo, com a visão destrutiva do ser humano, com a visão antidemocrática, um verdadeiro horror. Até onde isso irá, Lindbergh e Vanessa? Eu, sinceramente, não sei. Eu só gostaria que acabasse logo, que fosse um sonho, um pesadelo que nós tivemos e que, de repente, tudo voltasse a ser como democraticamente como antes. Olha, eu queria também, viu, que fosse um sonho, mas, lamentavelmente, Zé, eu acho que a gente, pelo que tudo indica, pelos indicadores, eles estão, apesar de todas as besteiras, bobagens que fala o Bolsonaro, não são só bobagens, questões graves, como apologia ao AI-5, ameaçando decretar um novo AI-5, né? Mas, apesar disso, das atrapalhadas na questão ambiental, atrapalhada não, em questões graves, né? Mas há algo que une todos, que é esse novo projeto econômico para o Brasil. A aplicação desse projeto neoliberal que está levando, assim, a uma desgraça a vida das pessoas, não é? E aí eu fico muito, muito triste quando eu vejo, não sei se você viu, José Eduardo, foi eleita agora a primeira mulher para presidir o Tribunal, o Superior Tribunal do Trabalho, né? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, TST, uma mulher, né? Uma ministra, e que ela disse o seguinte: não, carteira verde e amarela não é trabalho sem direito. Diz o seguinte, aqui nós não podemos mais saber o que é domingo, né? Meu Deus do céu, eles estão institucionalizando isso. E aí eu te pergunto, porque agora você está na área do direito, mas você é, acima de tudo, um político, né? Presidiu a Câmara de Vereadores de São Paulo, como diz, né? Uma pessoa que está sempre desse lado. Não é do nosso lado, não, é do lado do povo. É do lado daqueles que mais precisam, é do lado de um país independente, soberano. Você, na tua percepção, Zé Eduardo, o que você acha que vai ser, a partir do ano que vem, com toda a mídia se mobilizando, dizendo agora vai, porque a economia está melhorando, você acha que o Bolsonaro ele tem fôlego? Olha, está aí uma questão difícil de responder, Vanessa, porque eu achava, quando começou o governo, pela formação da equipe, pela a estupidez permanente, eu achava que ele não passaria o primeiro ano. E, sinceramente falando, assim, às vezes nós superestimamos a racionalidade, né? Quer dizer, não é possível uma quantidade de bobagens que são feitas diariamente, né? Num chefe de Estado, a vergonha que nós passamos internacionalmente, desde falar que a pessoa tem que ir no banheiro um dia sim, um dia não, para ajudar o meio ambiente, até falar da mulher do Macron. Quer dizer, uma série de coisas que eu considero, francamente, inaceitável. No entanto, você vê que ele mantém cativo aquele espaço das redes, né? Onde o incentivo de fake news e do ódio consegue manter ele em pé, que é fundamentalmente o neofascismo, né? Ou seja, quando eu elejo um adversário e crio situações para a sobrevivência do meu grupo a partir do ódio, a partir da alimentação permanente desse ódio. Então, todo mundo que não pensa que nem ele é comunista, né? Até os amigos mais próximos dele já viraram comunistas. Né? Até a Joyce Hasselman já virou comunista quando ela rompe com ele. Então, é uma coisa assim que é visivelmente uma política neofascista bem orientada, tá certo? Bem orientada, em que pese eu tenho os trapalhões executando, mas eu tenho mentes atrás orientando nesse processo. Então, eu não sei te dizer, né? O que vai acontecer o ano que vem? A economia sempre ela melhora e piora, são características. Eles vão querer privatizar tudo para jogar dinheiro nos cofres do Brasil para poder dar uma sensação de alívio econômico, mesmo que isso efetivamente não tenha sentido histórico algum, histórico e político, ou seja, é um alívio imediato. Vão dar uma aspirina para tentar curar o câncer, né? Esse tipo de coisa pode dar resultado. Por outro lado, nós temos aí as investigações mostrando situações escandalosas, né? Hoje, a Folha de São Paulo dá fatos ali, e outras notícias que acabam de surgir, delicadíssimas, né? Então, o que vai acontecer? Sinceramente, é aquilo que eu digo. Quando você tira
O caos democrático de um país vira roleta russa. Tá? Vira roleta russa. As instituições não valem mais nada, a estabilidade não vale mais nada, a previsibilidade não vale mais nada. O Estado de Direito está ali, mambembe, desde o golpe de 2016. O resultado, não sei. Eu tenho dito muito, eu estou mais para Sócrates do que outra coisa, eu só sei que nada sei. Sinceramente, não sei o que vai acontecer. Vamos construir cada dia com a sua agonia e agir na nossa trincheira defendendo a democracia e os direitos dos trabalhadores. Zé Eduardo, Oi. você foi ministro da Justiça, é um advogado dos mais experientes do Brasil. O que você acha que vai dar essa investigação? Sumiu o meu som aqui. Linde, Em cima do Flávio Bolsonaro. Lindbergh, repete tudo. Repete que eu não ouvi nada, não. Cortou. Aí ele saiu. Ele saiu. Mas repete você, Vanessa. Não, eu ouvi um pouco. Ele está lhe perguntando o que você acha que aonde vai dar essa investigação. Está aí, ó, voltou, Lindbergh. Repete, Lind. Eu queria saber da investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Você tem muita experiência, você é advogado, você acompanha. Parece que são fatos muito consistentes. Eu queria saber a tua opinião sobre esse episódio. Olha, o Lindbergh, eu sou daqueles, como você, como a Vanessa, que a gente não julga por convicções, julga por provas, né? Mas nós temos que levar em conta indícios. Os indícios são muito graves. Né? Os indícios são muito graves. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, olhando o meu celular, está entrando notícias aqui do G1 e de outros, e as notícias que eu estou lendo aqui, enquanto eu estou falando com vocês, que o Flávio Bolsonaro lavou não sei quantos milhões, que não sei o quê. Eu estou achando que esse negócio... Não, há indicadores objetivos de coisa muito grave aí. E isto, aí eu quero ver como é que será a reação da opinião pública bolsonarista. Tá? Porque ao se demonstrar situações desse tipo, ele que teve um discurso moralizante, o PT era o inimigo da ética na política, eu quero ver como é que fica. Eu acho que ele pode perder o seu calço no seu próprio eleitorado. Né? Então, portanto, eu não sei como é que vai ficar. Também não sei como é que ficará a posição do ministro Sérgio Moro, né? Que sempre se quis se construir como o imparcial. Né? Como é que vai ficar o imparcial nessa? O imparcial vai falar, não, tem que investigar, olha os fatos, como ele sempre fez, ou o imparcial vai sair da defesa do presidente com todos esses fatos? Entendeu? É uma situação que nós não sabemos, por isso que eu te digo, é um ritmo. Quando você quebra a democracia de um país, você não tem instituições que absorvem os baques, tá certo? Então nós temos aí uma situação de ferro contra ferro, que vai acontecer. O Bolsonaro vai dizer que é mentira, que nada disso aconteceu, vai soltar fake news, vai dizer que todo mundo é petista, vai dizer que o Witzel é petista, que o Witzel está contra ele, que o Dória é petista, que todo mundo é petista, tá certo? Que a Polícia Federal é petista, sei lá o que ele vai fazer, né? Agora, qual a reação disso na base dele? Não é possível que as pessoas continuem acreditando nesse tipo de bobagem, né? Então, sei lá, né? Vamos ver. Eu acho que a situação pode ficar muito grave nos próximos dias. Aí você dizia, viu, Lindbergh, o Zé dizia aqui que está chegando as notícias, mas os jornais hoje já trazem, os jornais impressos, notícias assim estarrecedoras. Por exemplo, o Estado de São Paulo, ele mostra que Queiroz recebeu R$2 milhões em 483 depósitos. Parentes de Ana Cristina, quem é Ana Cristina? A ex-esposa do presidente Bolsonaro, ou seja, não fica restrita ao senador filho Flávio Bolsonaro, ou seja, parentes de Ana Cristina, sacaram até 99% do salário. Sacavam e repassavam. E há uma outra notícia ainda, viu, Lindbergh? Uma outra notícia que diz que um policial investigado, né, um PM investigado, ele estaria, inclusive parece que famílias contratadas também do gabinete, pagando as prestações
do apartamento do Flávio Bolsonaro. Ou seja, são indícios, como você fala, Zé, mas indícios que mais uma investigação se transforma em provas. Me falha a memória, a Folha de São Paulo hoje fala de uma sociedade do senador com esse policial numa loja de chocolate lá no Rio de Janeiro, e ele presta serviços de segurança irregulares. Gente, esse negócio, não há hipótese de acabar bem isso, claro, o Bolsonaro, não há hipótese, viu? Do jeito que as coisas estão indo, eu acho, né? Isso associado a situações, como nós vimos ele tentando destituir o superintendente da Polícia Federal do Rio, né? Que eu conheço o superintendente da Polícia Federal do Rio, é um rapaz sério, ele trabalhou comigo no Ministério da Justiça, não tem nenhuma vinculação política, é um delegado de carreira, ele queria botar um homem dele. Então, situações, olha, francamente, muito... Eu acho que vejo nuvens bem escuras para o governo Bolsonaro na frente. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer o que vai acontecer. De repente, os setores neoliberais começam a querer se alinhar para defender as privatizações, etc. e tal. Porque há uma diferença histórica hoje, viu, que nós não podemos ignorar. Quando o fascismo surge, né, o fascismo surge com claro antagonismo aos liberais, à esquerda e aos liberais. É fato, tá certo? Quer dizer, o fascismo tem uma visão diferente. Hoje há uma aliança tática entre os neoliberais e os neofascistas. Os neoliberais arrebentam o Estado, os fascistas fingem que não vejam e eles vão para a supressão de direitos e outras situações. Então, talvez seja a pior química política que exista. É um neoliberal enfraquecendo o Estado e o neofascista arrebentando os direitos, né? E disseminando a intolerância. Isso gera um universo que nós não conhecemos na história, a meu ver. Lidberg. Zé Eduardo, a Lava Jato, nós estamos chegando já ao final da entrevista, Zé. Eu peço desculpas que eu não estou com problemas de conexão hoje. A Lava Jato continua, de certa forma, testando o Supremo. O Supremo tomou uma decisão de que, em caso de delação, as alegações finais da defesa ficam para depois, né? E logo depois teve o julgamento no TRF daquele caso do sítio Atibaia, referente ao presidente Lula. O que seria natural é que, naquele processo, eles remetessem o processo à origem, à primeira instância, para que o processo fosse refeito. Eles decidiram dobrar a aposta, aumentaram a pena do presidente Lula. Qual vai ser a reação do Supremo? E eu queria que você analisasse um pouco isso. Há um tensionamento permanente. Eles continuam tentando ir para a ofensiva, né? Eu queria que você analisasse um pouco essa situação de tensão entre a Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal. Olha, a tua pergunta é muito boa, Lindbergh, pelo seguinte, e eu volto à premissa. Quando você abala a estrutura do Estado Democrático e Direito, as instituições, elas parecem que não convivem mais, seja entre si, seja no seu interior, né? E a disputa política, ela ganha terreno sem freios, no âmbito do interno do próprio aparelho do Estado. O Supremo tomou uma decisão, a meu ver, muito clara e até, por que não dizer, óbvia, né? O direito de defesa é um direito consagrado na Constituição. Está lá no artigo 5º, 55, que ninguém poderá ser condenado sem um direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito bem. O que é o direito de defesa? O direito de defesa implica numa série de faculdades, de direitos, dentre os quais o direito de falar por último. Claro, evidente. Eu não posso terminar com acusação sem resposta. É a dialética processual. É impossível. Muito bem. Quando eu tenho um delator, alguém que delata outro, esse delator deixa de ser simplesmente um réu. Ele pode continuar sendo processualmente um réu. Mas as suas razões se somam à acusação. Então, nesse caso, é evidente que se um delator faz acusações, do ponto de vista formal, embora sendo réu, do ponto de vista material, ele tem que dar ensejo àquele que se defende e falar depois dele. Não parece uma coisa tão clara.
Ah, mas o cara é réu. Gente, ele é réu formalmente, mas substantivamente, materialmente, ele é um acusador. Claro. Então, imagine, Lindbergh, eu e Vanessa somos réus de um processo. Eu resolvo delatar e vou dizer, a Vanessa roubou, a Vanessa fez. Aí eu termino eu falando e ela não vai poder falar nada? Não, peraí, substantivamente ela tem que me responder. Ah, mas eu sou réu também. Não, peraí. Eu me somei à acusação. O direito de defesa não é uma forma, ele é uma substância. Então vamos ter clareza disso, né? Então o Supremo decidiu o correto. Muito bem. Se ele decidiu o correto, os tribunais deveriam aceitar isso. O STJ também aceitando, anulou ontem processos, mas o Tribunal Regional Federal resolveu não acolher. É o que eu digo, perdeu-se o parâmetro, né? Perdeu-se o parâmetro jurídico daquilo que efetivamente deve estar posto no âmbito institucional. Isso é um efeito colateral do golpe de 2016, ou seja, nós temos um abalo permanente de instituições e as pessoas não veem mais os marcos institucionais como coisas sérias. E quando você perde a dimensão da seriedade dos marcos institucionais, nós viramos isso que nós viramos, parece uma república das bananas. Mas, viu, Lindbergh, eu só quero complementar aí tuas observações, e lembrando, e quero ouvir sua opinião também, viu, principalmente como um ex-ministro da Justiça. Nesse mesmo caminho, agora essa pesquisa que a Folha de São Paulo, através do Datafolha, divulgou, uma pesquisa assim, bastante completa, uma das questões que foram perguntadas, questionadas, diz respeito à percepção que a população brasileira estava tendo em relação ao combate à corrupção. E qual foi o resultado da pesquisa? As pessoas, a maioria das pessoas, acharam que estava diminuindo o combate à corrupção, né? Aí vem o Moro, logo dias depois, dá uma entrevista, acho que foi, não sei se foi na Folha mesmo, se foi outro jornal, uma entrevista dizendo, não, mas isso é culpa do Supremo Tribunal Federal, porque mudou o entendimento da prisão de segunda instância. Então, veja, um ministro da Justiça dizer isso, culpar. E aí, você acha que o Supremo vai ter que ficar nesses dois casos? O Lindbergh levantou um, que, na minha opinião, é gravíssimo, né? Uma decisão de desobediência, a não observância a uma decisão superior, né, por parte do TRF4, e o Moro agindo assim. Mas, olha, Vanessa, no fundo, Vanessa, eu acho o seguinte, as pessoas perderam seu papel institucional. Né? Quer dizer, qual é o papel do ministro da Justiça? É justamente fazer a relação institucional entre poderes, buscando a harmonia entre o executivo e o legislativo, o executivo e o judiciário, tá certo? Ou seja, o ministro da Justiça, ele não é ele é um auxiliar do presidente na busca da preservação do Estado de Direito. O juiz Sérgio Moro, ele foi exatamente o oposto. Ele está atacando o judiciário pelo executivo. Ou seja, ele está investindo na desarmonia. Eu, muitas vezes, como ministro, discordei das decisões do Supremo, por evidente. Discordei, achei algumas equivocadas. Porém, eu, como ministro, não posso fazer isso. Não me cabe polemizar. Eu atribuí culpa da corrupção ao Supremo. Né? O ministro da Justiça não pode fazer isso. Quer fazer isso? Saia do cargo e vai lá. Vai se eleger, vai ser cidadão, etc. Mas como ministro da Justiça, você não pode fazer isso. O seu limite institucional não te permite fazer isso. Não admite o executivo se projetar contra o judiciário, como o judiciário não pode se projetar contra o executivo. Está errado. Né? Está errado principiologicamente. Mas cada um se governa por aquilo que acredita. Quem não acredita na democracia e no Estado de Direito vai se governar pelos seus próprios valores. Olha, o Lindbergh está aí mais silencioso, eu vou já engatar uma outra pergunta a você. Essa polêmica da prisão em segunda instância, a partir do julgamento de segunda instância, não é? A gente viu que o Supremo trouxe a situação à normalidade, aliás, da onde nunca deveria ter saído. Eles mudaram de opinião para quê? Para poder prender o presidente Lula. O Lula foi a grande questão. E agora, diante de pressões, principalmente do mundo jurídico, não só interna no Brasil, mas externa, o Supremo fez com que tudo voltasse à normalidade e com que a Constituição brasileira voltasse a vigorar, que ela é clara. Início de cumprimento de pena, só depois do trânsito em julgado. Só que o presidente Toffoli, ele disse o seguinte, não, agora a decisão fica para o Congresso Nacional.
E o Congresso Nacional, nós estamos vendo, Zé, está tentando agilizar a votação ou de uma lei infraconstitucional, ou até mesmo uma emenda constitucional, para determinar a prisão em segunda instância. Mas, né, Marco Aurélio e tantos outros juristas, não, essa questão pétrea não pode ser mexida. Como é que você vê isso tudo? Olha, eu tenho a minha visão, desde o início sempre foi uma, e eu tive até a honra de poder, em nome do PCdoB, o advogado do PCdoB, sustentar naquele dia em que nós saímos vitoriosos, né, nessa ação. Para mim, é muito claro. A Constituição diz claramente que ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado da sentença. É um mandamento constitucional claro. Se não pode ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença, eu não posso reconhecer validade à sentença de segunda instância para executar. Eu posso, quando muito, ter prisões cautelares, diante de situações que a lei prevê, que alguém pode ser preso, não porque se reconhece a culpa, mas para evitar que destrua provas, para evitar situações que a lei contempla. Claro, como decorrência do reconhecimento de culpa, só trânsito em julgado. Para mim é muito claro, né? A Constituição afirma isso. Me lembro até de um professor espanhol, titular de direito penal da Espanha, que contribuiu para a elaboração do Código Penal espanhol, conversando comigo, ele falava assim: Eduardo, eu não estou entendendo, eu li a Constituição de vocês. Me parece claro, para vocês, trânsito em julgado não é trânsito em julgado que nem para nós espanhóis? Né? Dá até vergonha, porque parece claro, né? Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Muito bem. Diante deste quadro, né, eu não concordei em nenhum momento com a posição do Supremo em admitir a execução em segunda instância. Né? E acho que o Supremo voltou à posição correta, por uma estreita maioria, mas voltou à posição correta. A questão é, pode haver mudança constitucional ou legal? Bem, veja, a minha opinião, não pode haver mudança por lei. Por que não pode haver? Porque se a Constituição diz isso, a lei não pode efetivamente contrariar a Constituição. Pode haver emenda constitucional? A meu ver, também não. Por quê? Porque é cláusula pétrea. A Constituição Federal diz claramente que não se pode admitir emendas constitucionais que violem direitos e garantias previstos na Constituição. Ora, esta regra da presunção de inocência, ela é uma garantia a todos os processados. Então, portanto, eu não posso ter emenda constitucional que viole isso. Eu só posso mudar isso com uma nova Constituição, com uma ruptura da ordem jurídica, sem que isto ocorra por meio de emendas constitucionais aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso não pode ocorrer. Agora, evidentemente, há aí as posições, as discussões, que a vida dirá como é que vão estar colocadas. Ligar meu microfone. O Lindbergh com problema na internet saiu, mas eu quero dizer, eu não sou dessa área jurídica, não, mas eu concordo contigo. Claro. Eu concordo, porque é óbvio isso, né? Aliás, é lamentável que, em tão pouco tempo, dois ministros, assim, vocês usam a palavra garantivista. Eu daqui de fora não gosto, garantistas, né? Garantivistas. Eu não gosto muito disso, não, porque eles são corretos, aqueles que seguem o que diz a lei, né? É isso, e os outros não, os outros eles procuram tergiversar, ou seja, dar uma decisão política no que eles não deveriam, né? Mas... Eu vou dar um testemunho, viu, Vanessa? Vanessa e Lindbergh. Esse artigo do Código de Processo Penal, que estava se discutindo se era inconstitucional ou não, porque exige o trânsito em julgado para cumprir a sentença, ele foi fruto de uma modificação proposta pelo Ministério da Justiça na época do governo Lula. E quem foi o relator disso fui eu na Câmara. Eu fui o relator desse projeto que falou isso. Em nenhum momento, nem o Ministério Público, nem os delegados que participavam, nem os juristas que participavam, ninguém disse que era inconstitucional. Ninguém. Ou seja, a tese que estava colocada na Constituição da presunção de culpa, ela não poder ser ensejar a execução a não ser após o trânsito em julgado, não foi contestada por ninguém, nenhum dos 513 deputados que votou, nenhum trabalho de comissão, nenhum jurista, nem a Associação dos Magistrados, nem a Associação do Ministério Público, nem a Associação dos Delegados, nada. Era pacífico. A partir de um certo momento, porém, aquilo que pacífico deixou de ser. E por quê? Eu acho que aí
há todo um contexto político que explica esta situação que levou à afirmação desta tese. Mas eu lhe garanto, esse artigo foi votado com absoluta tranquilidade e ninguém questionou isso. Razão pela qual, Vanessa, eu concordo integralmente com você. Acho triste que as conveniências políticas se superponham aos mandamentos constitucionais num momento como esse. E é isso que a gente está vivendo, não é isso que a gente ficou Uma pergunta, como acabando o tempo nosso aqui, eu queria fazer uma última colocação, na verdade, duas perguntas. Lindy, antes de você fazer a pergunta, me dá um tempinho aqui, só um minutinho, que eu preciso ler pelo menos umas 3 participações aqui do nosso chat, que é muito importante. Bem rapidamente aqui, porque são todos dirigidos ao nosso convidado. Diz o seguinte, deixa eu botar meu óculos também, que coisa triste. A velhice chegando, gente. Não, eu tenho problema de visão, não é isso, meu problema é outro. Aqui, o Orlando Nóbrega diz o seguinte, Zé Eduardo Cardoso, homem super democrático, o Moro não chega aos pés do Zé. Aí vem aqui o Joanilson, eu vou ler, porque foi o Joanilson Marcos Nascimento que escreveu. Ele diz o seguinte, Fachin votou a favor da corrupta porque o Sérgio Moro e o Álvaro Botox Dias foi pedir a ele que votasse contra a cassação dela. Isso é sério. Esse negócio, o Moro diz que andou nos gabinetes para... Os jornais deram isso. Deram isso, tem até partido que já representou contra isso. Aí, Mônica Alencar Ribeiro, também no Superchat, nos ajudando aqui no canal. Obrigada, viu, Mônica? Diz o seguinte, todo o meu respeito e admiração ao ex-ministro José Eduardo Cardoso. E a Júnia Lage diz o seguinte, que nós 3, né, você, eu acho que mais até, porque era o advogado, foram maravilhosos no julgamento, infelizmente, que a gente sabia que aquilo era perdido, que foi um golpe contra Dilma. Vanessa Lindenberg, eu não tenho saudade nenhuma daquele período, mas tem um lado que eu me sinto falta, que era a convivência com vocês. Ah, coisa boa! O pior período da minha vida, acho que de vocês dois também. Mas a nossa convivência, a nossa participação ali, aquilo me deixa doces e boas lembranças, viu, Vanessa? Foi um momento de guerra bem lutada e de companheirismo imenso entre a gente. Lindy. Muito bonito. Ô, Zé, rapidinho, programa, nós temos 3 minutos apenas. Vamos lá, responda. Dizer o seguinte... E agora... Eu só ouvi se houver mudança do Código de Processo Penal, não entendi mais nada. Mas ele já volta, eu também eu não consigo completar. Porque daí se houver mudança do Código de Processo Penal, deve haver uma nova ação de inconstitucionalidade, não é, Zé? No mínimo. Não tenha dúvida. Se essa pergunta, você não teme o voto, na verdade, na minha avaliação, o sinal. Não. Não, mas repete. Não, repete que ele não ouviu. Repete a tua pergunta. Eu não ouvi nada. Não. Desculpa, Zé, é o seguinte. O voto do Toffoli acabou abrindo espaço para essa coisa do CPP. Você não teme que, se for aprovada a mudança do Código Processo Penal, se o Supremo for acionado, o Toffoli fique amarrado por causa daquele voto dele? Essa é a primeira. A segunda é o seguinte, Celso de Mello vai sair. Será que essa questão da prisão da segunda instância, com a entrada de outro ministro indicado por Bolsonaro, será que não cai novamente essa última decisão do Supremo sobre prisão de segunda instância? Olha, eu tenho uma profunda preocupação sobre isso, tá? Porque a maioria foi muito estreita. E realmente o voto do presidente Toffoli, ele dá margem a uma modulação. Agora, algumas questões são importantes ao longo desse tempo. Alguns ministros chegaram a mudar de posição ao longo desse debate. Claro, me recordo o próprio ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Toffoli, que defendia a questão da terceira instância, né? Então, eu acredito que essa discussão ela vai amadurecendo ao longo do tempo. E haverá um desejo de muitos ministros da Suprema Corte em que não se reveja novamente uma decisão, ou seja, a estabilidade jurisprudencial já está abalada nesse caso. Nós tínhamos uma posição, ela virou, ela virá de novo.
né? Isto é impróprio para a Suprema Corte. Então, eu acredito que, mesmo juízes que talvez até tenham alguma simpatia pela tese, como o ministro Toffoli, né, terão a grandeza de perceber que mais uma mudança de opinião trará um malefício terrível para a estabilidade jurídica. Um dos princípios básicos do Estado de Direito é a estabilidade jurídica. E há um momento em que magistrados têm que perceber que a estabilidade da ordem jurídica é mais importante, às vezes, do que as suas opiniões pessoais. Eu acredito que o ministro Toffoli, por exemplo, que tem mostrado uma grande envergadura no exercício da magistratura, ele terá condições de perceber isto e perceberá isto, e pode dizer, olha, embora que eu ache isto, eu não vou propor uma mudança de opinião novamente. Como também acho que ministros, como a ministra Carmen Lúcia, que tem um apego muito grande ao princípio da estabilidade, podem dizer, olha, eu vou abrir mão da minha opinião para manter uma estabilidade jurisprudencial. Então, eu não sei... Mas Toffoli fica presidente até quando? Quando é que Fux entra? Entra em setembro, né? Se não me falha a memória, é setembro, tá? E a mudança do Celso de Mello, quando é que é? Ela fica até quem vai nomear a vaga de Celso de Mello, não me lembro exatamente o mês, mas é o presidente Bolsonaro. Então, a escolha será feita pelo presidente Bolsonaro. E eu temo bastante pelo perfil que será escolhido pelo presidente Bolsonaro. E alguns dos nomes aí, eu nem vou dizer, fazer nenhum comentário, porque às vezes elogiar algum nome está o efeito contrário, né? E às vezes criticar beneficia. Então eu vou até omitir. Tem alguns nomes que eu até achei interessantes dentro de um perfil, outros que eu acho deploráveis. Vamos aguardar aí o resultado, né? Outro dia um rapaz me dizia o seguinte: você pode me apoiar, eu tenho uma candidatura pelo 5º Constitucional. Eu falei, o melhor apoio que eu posso dar a você nesse momento é apoiar teu adversário, tá certo? Porque eu não tenho... Então, nessa hora, é melhor a gente não emitir opinião sobre nomes. Mas eu temo, espero que a escolha do presidente tenha alguma pessoa que, pelo menos, tenha a dignidade do cargo como uma meta a estabelecer. Não tem essa esperança. Zé, é a última que morre, Vânia. Feliz Natal! Valeu, para vocês também. Um beijo grande. Saudade de vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Aí. Obrigada. Até o ano que vem. Beijo grande. Valeu. Tchau. E amanhã, nosso último programa Você é um amigo querido. Vocês são maravilhosos. Viu? Obrigada. Saudade de vocês. Valeu. Beijo. Obrigada, gente. Valeu, John. Obrigada.